Olá pessoal, vamos retomar agora nosso conteúdo com a terceira parte da nossa aula. Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo interessante para vocês. Entender um pouquinho algumas especificidades da fisioterapia respiratória. E agora nós vamos entrar na terceira parte, falando um pouco sobre exame físico. Exame físico ele é extremamente importante também no contexto de avaliação, na semiologia respiratória de modo geral, e é importante que a gente possa organizar o espaço para a realização da avaliação, do teste, do exame físico, de modo que seja um espaço que possibilite conforto, privacidade, que tenha uma boa iluminação, que a gente possa ter o foco no paciente, o paciente possa focar naquilo que a gente deseja. De modo geral, é importante, deixa eu só ativar aqui meu ponteiro para vocês visualizarem comigo. É importante que meu paciente ele esteja alerta, atento, que ele possa estar orientado para me responder as perguntas. Eu vou precisar fazer essa avaliação, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas eu vou ver se ele tem uma face, a gente chama de faces, faces angustiadas, irritado, porque tudo isso que eu acabei de colocar, a questão do nível de orientação, você está angustiado, irritado, o humor, a condição emocional do paciente, ela pode interferir nos nossos exames, Então é importante que a gente possa estar atento a isso. Isso não é um motivo para... depende, Depende do grau, vamos lá, de irritação ou do grau de orientação. Mas, de modo geral, pequenas variações na questão emocional, na questão de humor, podem ser registradas, tá? E aí a gente pode dar continuidade à avaliação, mas é bom deixar registrada a circunstância, o momento, para que talvez em um outro momento a gente repita, enfim, se tiver um outro resultado, melhor, por exemplo, talvez não seja exatamente por conta da nossa conduta, mas por conta talvez do estado de espírito, do nosso paciente. Então, de modo geral, a gente espera de um ambiente um pouco mais iluminado, confortável, com ruído, sem ruídos. Isso é importante, nem sempre a gente consegue, mas a gente vai tentar o máximo possível estabelecer esse ambiente favorável a um bom exame físico. E aí eu começo falando do estado geral. No estado geral, a gente tem 3 classificações gerais, Ou o indivíduo está com estado bom, regular ou grave. Obviamente, geralmente, quando o paciente vem para um nível ambulatorial, ele está em bom estado geral, ele consegue se comunicar, ele consegue se deslocar, ele tem melhores condições. Quando comparado no indivíduo, por exemplo, terapia intensiva, ele está no estágio grave, em estado grave. Então, eu coloco aqui estado geral para que vocês possam, independentemente do contexto de trabalho ou do contexto de atendimento, que vocês possam aplicar da melhor maneira possível. O que é importante que a gente considere e que é motivo de muita dúvida para estabelecer o estado geral de um paciente, porque isso é uma avaliação subjetiva, Para eu chegar e dizer que fulano tem um estado geral regular, principalmente o regular, é um pouco mais difícil, eu preciso de alguns parâmetros. E aí eu coloco para vocês que para eu chegar ao estado de um paciente, estado geral de um paciente, eu preciso considerar um somatório de elementos. Então, a minha anamnese, o meu exame físico, como é que estão os sinais vitais desse paciente. Eu vou aplicar a escala para avaliar a consciência dele, será que ele tem outras comorbidades, como é que estão os exames complementares. A minha impressão, ela também impacta aqui. Então, para que eu não fique somente com a impressão do examinador, é importante que a gente considere outros aspectos que vão se somar a esta impressão para determinar, então, o estado geral do paciente. Isso é muito comum no hospital, quando eu levava os alunos em uma outra universidade, levava alunos para o estágio hospitalar, principalmente em enfermaria, a gente tem uma certa variação de perfis de paciente. Na enfermaria, a gente tem pacientes de estado geral BEG, REG e JEG. JEG é outro. Estado geral grave, grave estado geral.
Então a gente tem essas categorizações lá. E às vezes o aluno ficava inseguro em estabelecer, será que ele está regular, será que ele está em bom estado, mas ele está se comunicando comigo, etc. Aí eu falava, ok, mas ele levou uma facada ontem, né? Ele está com febre, será que ele está com processo infeccioso, como é que está o padrão respiratório dele? Então, às vezes não é só uma questão de comunicar, o paciente está alerta, está acordado, às vezes ele pode estar com uma situação ali problemática e a gente não está tá passando batido aquilo ali, né? Exemplo, acontece muito comumente as pessoas que têm pancadas batidas na cabeça, a gente fica com suspeita, será que teve uma contusão mais grave, será que foi um traumatismo craniano? E as pessoas estão lá normais conversando e depois passam algumas horas a pessoa começa a ter vômito, dor de cabeça intensa, desmaio e etc. Então, o estado geral ele é muito relativo, a gente precisa analisar um contexto. Então eu sempre dizia, bom, vocês vão encontrar poucos, porque só o fato de ele estar no hospital, ainda internado há X dias, isso já me mostra que há um certo grau regular. Então, eu quase nunca vejo colega dizendo que o estado geral é bom. A gente prefere dizer que ele é regular porque ele ainda está naquele ambiente, né? Não tem perspectiva de alta, então ele é regular. Porque se eu colocar bom, é meio que eu estou assumindo que o cara está bem, né? E será que está mesmo? Às vezes acontece. Eu já vi, tem um caso de um paciente que ele vinha com algumas oscilações no estado geral. E eu lembro que a médica conversava comigo sobre o caso do paciente e tipo, vamos lá, o paciente estava muito bem hoje na avaliação dela, no outro dia ele estava morto, tinha falecido, né? Então, e ela me falava com uma surpresa muito grande, ele já estava muito bem, ele estava evoluindo. Então, às vezes, o fato de estar em bom estado, é importante avaliar se ainda faltam aspectos a serem analisados, né? Porque, por mais que haja uma evolução, não significa dizer que ele ainda está bom. Ele pode estar evoluindo bem, mas de um estado de piora para está indo para a melhora, mas ainda não alcançou um bom estado geral, de modo, né? Assim, falando mais amplamente. Então, fiquem atentos com relação a isso, para que a gente possa estabelecer da melhor maneira possível essa avaliação. Quanto ao nível de consciência, a gente tem algumas escalas específicas para isso. A escala de Glasgow, não sei se vocês já ouviram falar, mas essa escala ela foi primariamente desenvolvida para avaliar pacientes que tiveram algum tipo de pacientes que sofreram traumatismo craniano e precisava se avaliar o nível neurológico, né, o dano cerebral desses pacientes. Então, foi criada a escala de Glasgow, só que hoje em dia a escala de Glasgow ela é amplamente utilizada, né? Pacientes que não estão sedados, vale dizer, pacientes sem sedação, pacientes que estão em ambiente ambulatorial, um ambiente hospitalar, sem estarem sedados, tá? Esses pacientes eles são aptos a passarem pela avaliação de nível de consciência usando a escala de Glasgow. Então ela avalia, a avaliação dela é focada em pacientes que não usam sedativos, tá? Então a gente vai ver o grau de alerta comportamental do sujeito, vai ver o quão alerta ele está. Então a gente consegue aqui avaliar 3 aspectos importantes, né? A resposta ocular, a resposta verbal e a resposta motora dos pacientes. Como eu disse, hoje em dia a gente aplica assim, em vários contextos, né? Fora a questão do dano cerebral. Às vezes é uma outra situação, mas o paciente está comatoso, ele está saindo do coma na terapia intensiva, a gente está lá aplicando a escala de Glasgow para acompanhar. Vale ressaltar, gente, que valores abaixo de 8, eles representam redução do nível de consciência. Então, estabelece-se que até de 8 para cima, 9 em diante, para cima, essa escala vai até 15, tá? Esse paciente, ele está em condições ainda com algum nível de consciência. Abaixo desses 8, representa que tem redução ou rebaixamento do nível de consciência. E qual é o problema de ter rebaixamento do nível de consciência? É que esse paciente, muitas vezes, ele vai perder a capacidade de proteção das vias aéreas superiores. Então, é aquele paciente que, em vez de tossir, ele não vai conseguir tossir. É o paciente que, quando deglute, ele vai broncoaspirar. É um paciente mais problemático, né? Então, é importante ficarmos atentos a esse númerozinho, porque ele me dá um indicativo sobre a questão de nível de consciência do meu paciente e o quão problemático pode ser a evolução dele, tá bom?
Então, como é que funciona? Como é que a gente aplica? O esquema que a gente... esse aqui é um esquema que está disponível na internet a respeito da escala de Glasgow. A sequência inicial é, primeiro vou verificar os fatores que podem estar interferindo de algum modo para abertura de olhos, para comunicação ou para resposta motora. Então, por exemplo, se ele está traqueostomizado, está com um tubo na boca, ele não vai me responder. Ou se ele está usando alguma coisa, vamos lá, um paciente com tétano, às vezes a luz na UTI, às vezes não, boa parte das vezes a luz da UTI estimula a crise tetânica, a contração muscular intensa, né, na fase aguda do tétano. E aí a gente precisa na UTI fechar os olhos do paciente, fazer uma série de coisas. Geralmente esse paciente não é avaliado pelo Glasgow, tá? Mas é um exemplo. Aí está lá com os olhos fechados. Como é que eu vou avaliar o nível de alerta de abertura ocular dele? Não tem como avaliar. Então, primeiro eu vou verificar, vou observar os primeiros sinais da abertura ocular, vou ver se tem alguma diferença de um lado para o outro, vou começar a fazer os estímulos, estimulando por voz, estimulando com o contato físico, tá bom? E eu vou pontuar. Então, primeiro eu analiso a situação, observo a resposta do paciente no leito, depois é que começo a estimular para poder ter a pontuação. Então, o estímulo físico, eu não sei se vocês estão vendo bacana aí, mas é na unha, tá? A gente estimula aqui na unha, gerando dor mesmo, um estímulo doloroso na unha e na região glabelar, tá? Incisura supraorbitária. Aqui também, ó, tava nem vendo, aqui, ó. Pinçamento do trapézio. Então, são 3 possibilidades que a gente tem de gerar estímulo doloroso, né? E aí, vamos lá, se eu tô falando com o paciente, a primeira coisa que eu faço é falar com ele em voz normal, e depois em voz alta. E aí eu digo, oi, seu José, abre os olhos. José não abre os olhos. Oi, seu José, mexe aqui o braço. José não mexe. Então eu vou lá e começo a estimular. E eu vou observar a resposta. Se ele abre os olhos quando eu faço um estímulo, se ele faz a movimentação quando eu faço estímulo, e por aí vai, tá bom? Então, aqui é a escala. Ela é dividida em 3 componentes, 3 domínios, né, como eu falei. Cada um desses domínios tem uma quantidade distinta de itens, né? Então, por exemplo, a parte da abertura ocular são 4 itens, então ele pontua de 1 a 4. Esse NT aqui é não testável, tá aqui a informação, não testável. Então eu vou ver como é que está a situação dele, né? Quanto menor, pior. Então, 1 seria aquele paciente que não abre os olhos de jeito algum, não tem nada interferindo, tá? Ele não abre porque ele não consegue abrir. Não é nada que tem externamente, por exemplo, impossibilitando a abertura. Então é 1. Se ele fosse 4, é aquela pessoa que espontaneamente ele abre os olhos antes mesmo que eu faça uma estimulação. Então, eu cheguei lá à beira do leito e já estava com os olhos abertos, por exemplo, tá? Do mesmo modo para a resposta verbal. Não tratável, não testado, melhor dizendo, não testável. E aqui vai de 1 a 5, sendo 5 um indivíduo orientado, que ele me responde, fala comigo o nome dele, o local, ele consegue ter consciência de onde ele está, em que tempo e espaço ele se localiza. Assim como a resposta motora, o sujeito que obedece às ordens, eu digo, seu fulano, 2 ações motoras. Eu peço para ele levantar o braço, passar a mão na cabeça. Então ele levanta o braço, passa a mão na cabeça, então ele tem nota 6, pontuação 6. Ao contrário disso, é aquele sujeito que não tem resposta nenhuma ou responde com padrões anormais, seja de flexão anormal ou de extensão anormal. Geralmente, quando tem um padrão flexor ou um padrão extensor dos membros superiores ou membros inferiores, isso significa dano cerebral importante, tá? Seja corticais ou extracorticais, mas há um dano importante cerebral e é considerado também na pontuação. Então, quanto mais alta a pontuação aqui na escala de Glasgow, melhor, tá certo? Quanto mais baixo, pior. Abaixo de 8, a gente considera que há um nível de rebaixamento de consciência importante e a gente tem que tomar alguns cuidados. Na terapia intensiva, geralmente, essa pessoa, se ela não tiver entubada, ela será entubada, provavelmente. Se não melhorar nas próximas horas, a gente tem que entubar a pessoa. O médico, né? Entuba a pessoa porque ela está com risco de, risco de broncoaspiração, não tem a proteção adequada das vias aéreas. Outra escala é chamada escala de Hansen. Diferentemente da escala de Glasgow, a escala de Hansen ela analisa o grau de sedação. Então aqui o meu paciente está sedado. Na Glasgow ele não pode estar sedado. Ele pode estar sedado, diga assim, vamos lá, a gente quer ver ele acordar da sedação. A sedação
pelas contas lá do médico, vai finalizar às 8 horas da manhã, ele já vai estar acordando. Então, às 8 horas da manhã, começa a aplicar a escala de Glasgow, por exemplo, tá? Mas enquanto ele estiver com sedação ativa, ainda lá, gotejando sedativo para o paciente na bomba, eu avalio por outras escalas, que são escalas de grau de sedação. Um exemplo é a escala de Hansen. O que a gente acontece aqui? O indivíduo ele vai de 1 a 6, onde o sujeito que responde 1, ou seja, que eu pontuo com 1, é uma pessoa que está com baixíssimo grau de sedação. É uma pessoa que já está agitada, impaciente, é o extremo da agitação, do alerta, vou falar assim. Passando por um nível aqui, ó, 2, paciente que já está orientado, um pouco mais tranquilo. Esse aqui seria um nível talvez ideal do nosso paciente. É aquele paciente que a gente espera que ele não vai precisar de sedação, por exemplo. Um precisaria voltar para a sedação, talvez, para ele não ficar tão agitado. O 2 está dentro da normalidade. E aí a gente vai diminuindo o grau de sedação. Aliás, aqui a sedação vai aumentando, então a pessoa vai ficando respondendo somente a comando verbal, ela vai perdendo os estímulos, até o ponto que o paciente não responde a um toque leve na glabela ou a um estímulo sonoro auditivo. Então aqui o 6 é um paciente que está bem sedado. O 2 é um paciente que está acordando da sedação. O 1 é um paciente que já está talvez precisando voltar para o sedativo, porque ele já está num nível muito alerta, tá? Assim como o Hansen, a gente tem a RAS. A RAS é essa escala aqui, ó, Richmond Agitation Sedation Scale. Então, ela é muito interessante, eu prefiro essa em vez da Hansen. Por quê? O 0 seria aqui o ponto de referência, aquela pessoa que não está sedada. E aí, quando ela vai para negativa ou ela vai para positiva, significa dizer a pessoa está muito alerta, a ponto de chegar a ser combativo, violento, risco para a equipe. Vai ao extremo, para o negativo, a pessoa que está não despertada, a pessoa que está sem resposta, não responsiva, a pessoa que está em coma. Coma induzido, obviamente, pelo sedativo, tá? Então, a gente tem aqui a possibilidade de avaliar tanto os graus, né, do sujeito ficando mais alerta, quanto os graus do sujeito ficando mais pouco responsivo ou não responsivo, como é o menos 5. Então, aqui é uma avaliação do sujeito, né? Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa aqui. Ó, níveis inferiores a 0 significam grau de sedação. Níveis superiores significam que o doente apresenta algum grau de agitação, tá? Então, a gente consegue... A RAS faz com que a gente tenha uma amplitude mais interessante da avaliação, porque ele consegue quantificar melhor. Enquanto que a Hansen, a gente só tem um nível aqui acima da sedação, né? Tem o 2, que é o indivíduo tranquilo, seria o 0 da RAS. Mas aqui a gente não consegue mais além do que isso. Então, o sujeito está tranquilo, está agitado. E no caso da RAS, não, ele tem inquieto, agitado, muito agitado e combatido, que seria o último nível. Então a gente consegue avaliar assim como sonolento, sedado leve, sedado moderado, sedado intenso e não desperta porque é o coma induzido, coma profundo induzido, tá bom? De modo geral, gente, veja só, a gente vai de um ponto de maior alerta, vai diminuindo ou alterando, porque, por exemplo, às vezes vai ficar, a pessoa que vai o nível de alerta, ela vai tornando-se um pouco mais confusa, delirante, até ficando letárgica, que é aquela pessoa que já fica mais sonolenta, tá bom? A ponto da gente reduzindo até o coma, tá? Então aqui não é uma, como é que eu posso dizer? Não é uma escala exatamente, mas aqui é uma classificação dos níveis de consciência, tá? De modo geral. Então às vezes a gente pode chegar lá, cheguei no leito, o paciente encontra-se alerta, o paciente encontra-se confuso, o paciente encontra-se delirante. Então é importante que a gente especifique quando encontra o paciente para a gente saber qual é o nível de alerta, ou melhor dizendo, qual é o nível de consciência no qual ele se encontra. Se eu não quero aplicar nem escala de sedação, nem escala de nível de consciência, Glasgow, por exemplo, eu posso simplesmente categorizá-lo dentro dessa classificação, tendo somente aqui os pontos de referência, tem as informações, e eu consigo estabelecer qual é o nível, ou qual é o nível de consciência que essa pessoa se encontra, tá bom? Lembrando que às vezes no ambiente ambulatorial a gente vai ter muito mais pacientes, às vezes não, quase sempre a gente vai ter pacientes alertas, como eu havia falado anteriormente.
Só que às vezes quando eu estou num ambiente hospitalar, dependendo do nível de complexidade, do setor e do perfil do paciente, a gente vai tendo uma certa modificação. Não se espantem se vocês forem para o hospital e de repente encontrar paciente que ontem estava alerta, hoje ele começa a ficar um certo delírio, pouco delirante ou em algum grau de repente letárgico, por exemplo, tá? Às vezes isso aqui, essas alterações, elas são muito comuns nos pacientes hospitalizados de longa duração, ou pessoas que, por exemplo, apresentam uma doença metabólica como diabetes, e aí está tendo algum tipo de variação metabólica, isso também altera, porque há variações químicas, isso altera o estímulo nervoso, e aí essas pessoas às vezes estão lá letárgica, muito letárgica. Por exemplo, o idoso que toma medicação, o médico foi lá antes da fisioterapia e passou medicação para o idoso, aí a gente chega lá, o paciente está letárgico, sonolento, né? Ele ainda acorda facilmente, mas daqui a pouco eu estou fazendo a mobilização e ele está fechando os olhos novamente. Então, é importante a gente ficar atento a isso, para a gente combinar horário de medicação, uma série de coisas também, tá bom? Sinais vitais aqui é um pouco mais rápido, eu queria só falar para vocês, né, com relação para a gente lembrar sobre isso. Temperatura, né, a gente tem aqui uma variação, um intervalo estipulado com relação a normal, febrícula ou febre. É interessante que a febrícula ela fica entre a normal e a febre, tá quase febril, né? O sujeito está quase com febre, é um febrículo, é uma pequena variante aqui que nós temos, a 37,3 a 37,8, tá? E é importante salientar, gente, que esses intervalos aqui, eles vão variar, na verdade, de acordo com o local onde se avalia, tá bom? Vejam que os intervalos de normalidade, eles modificam-se um pouco de acordo com o local onde se avalia. Então, se axilar é uma resposta, se oral é outra, se retal é outra, tá bom? E aqui, com relação à temperatura, tem algo que chama sempre minha atenção no ambiente hospitalar, que é a chamada rabdomiólise, tá? Essa rabdomiólise, gente, nada mais é de um processo que a gente chama mioglobinúria, que ele inicia com essa mioglobinúria. E a mioglobinúria, mio vem de músculo, é quando o músculo esquelético, dependendo da alteração de temperatura, geralmente aqui, febre alta, tá? Acho que em torno de 38, 39 graus, febres elevadas e contínuas, mantidas, geram um processo chamado de rabdomiólise. O que é rabdomiólise? É a ocorrência dessa tal de mioglobinúria, que é o quê? É a degradação do músculo esquelético. Existe um processo bem maior, obviamente, sobre isso, mas eu queria que vocês entendessem que às vezes a febre aumentada, muito elevada, gera um processo degenerativo importante no sujeito. Isso aqui culmina com morte, inclusive, tá? E a fisioterapia, diante de um paciente que está com febrícula, eu tenho que repensar a minha conduta, tá? Será que eu vou fazer qualquer conduta com esse paciente? Está contraindicada a fisioterapia na febrícula? Não está contraindicada. Agora, não é todo tipo de conduta que eu vou poder fazer com esse paciente, muito menos no caso de febre. Já trabalhamos com pacientes hospitalizados com febre? Sim, mas trabalhamos com muito cuidado, fazendo a avaliação continuada dessa temperatura dele e adequando a conduta para esse paciente, a fim de evitar aumentos súbitos de temperatura, culminando com problemas como esse. Então eu quis citar aqui, vocês podem até dar uma pesquisada sobre isso. É um quadro raro, tá, gente? Porque a gente sempre tenta manter a temperatura dentro dos parâmetros de normalidade, sem exceder muito, níveis muito elevados de febre. Mas em casos bem graves, eu já peguei um caso que aconteceu isso. Não comigo, né? Mas eu tive acesso a um caso nesse sentido aqui. E eu achei interessante a gente considerar, porque eu não conhecia até ver na prática a situação. Então, é um caso bem grave. Inclusive, o paciente culminou com morte, tá certo? Porque a temperatura continuou subindo. E aí faz exames laboratoriais e é determinado. Tem uma série de alterações, gente, iônicas, que vão acontecendo aí para poder gerar esse tipo de resposta, tá? Então, é uma cadeia, é um processo que vai gerando, culminando com a tal da rabdomiólise, tá? Vamos lá. Pressão arterial, então a gente avalia também a pressão arterial, tem que ficar atento a isso, os valores de normalidade. Eu gostaria que vocês ficassem atentos com relação a esses 140 milímetros de mercúrio,
porque nós temos que considerar que existe situações na qual o paciente está com a pressão um pouco elevada e não necessariamente ele é hipertenso, tá? Então a gente tem alterações, seja questões de ansiedade, emocionais, seja medicação. A gente é acostumado a entender que acima de 120 o sujeito já é hipertenso, mas aqui eu coloquei acima de 140, até porque é uma recomendação pensando principalmente nos pacientes idosos, né? Então os idosos eles têm uma tendência de ter um pouco mais elevada essa pressão, na faixa dos 130 a 140, mesmo não sendo hipertensos. Isso aí é por conta da característica justamente da parede dos vasos desses sujeitos, que é um pouco mais enrijecida, dada a circunstância da idade, tá bom? Quanto à frequência respiratória, a gente deve avaliar sempre observando a frequência respiratória do paciente, tá? Observando os movimentos respiratórios. É importante salientar que ele deve ser avaliado por 1 minuto, tá? Não pode ser menos do que isso, não pode fazer continha com relação a isso. A gente tem que avaliar o padrão, os movimentos respiratórios de modo geral. Então, nós temos aqui 3 classificações para a frequência respiratória. A primeira delas é a eupneia, né, que é a frequência respiratória normal. Vale salientar que existe até uma variação nesses valores aqui, tá? Para a normalidade, mas eu digo a vocês que, de modo geral, esse intervalo aqui é o mais apropriado. Bradipneia é abaixo de 12, taquipneia é acima de 5. Tac é aumento, brad é queda, tá? Redução. Vale ressaltar que é importante a gente considerar que a contagem da frequência respiratória ela é como é que eu posso dizer, um parâmetro, ela é uma análise, mas eu tenho que ver também a questão clínica do sujeito. Aí eu digo, vamos lá, meu paciente deu 21, mas ele está respirando normalmente, não parece ter nenhum tipo de desconforto ou descontrole. Então a gente pode colocar a frequência respiratória dele, pode indicar taquipneia, mas a gente pode adicionar uma informação de que o paciente aparentemente está tranquilo, por exemplo, tá? Isso é um dado importante a ser considerado. Aqui são outras informações, como pausa inspiratória, aquela pausa que faz até 10 segundos. Acima de 10 segundos é considerado de apneia. Lembra da dispneia? Eu falei de dispneia, a falta de ar? Não, é a dificuldade de respirar. A falta de ar pode ser, dependendo do tempo, tanto pausa ins como apneia em si, tá? Hipopneia e hiperpneia não é a mesma coisa de brad e tac, não é. Hipopneia e hiperpneia têm relação com a profundidade da respiração. E é importante que a gente observe isso, porque hipopneia é uma respiração menos profunda, é superficial. Hiperpneia é mais profunda, tá? Então eu tenho aqui a frequência, brad e taquipneia, e eu tenho a profundidade, hipo, superficial, hiper, profunda, tá? Quanto à frequência cardíaca, a gente vai ver a frequência, também a gente tem como analisar o ritmo, né, no pulso do paciente e ver como é que está essa pulsação desse paciente. Então, de modo geral, é de 60 a 100 batimentos. Aqui também tem uma outra variável importante, que é, alguns autores colocam de 60 a 80, tá? Como normal, e taquicardia acima de 80. Então, eu coloquei também um tamanho uma margem um pouco maior, dada as variações na literatura, mas lembrem-se que existem variações. Então, dependendo do autor, vocês vão ver de 60 a 80. Dependendo do autor, vocês vão ver de 60 a 100, tá? Importante saber que brad, lembrando que isso aqui é avaliado tudo em repouso, tá, gente? Então, aqui são parâmetros para o repouso. Obviamente, se o sujeito acabou de fazer um exercício físico de moderada ou alta intensidade, ele vai estar com muito mais do que 100 batimentos, tá? E é normal que ele esteja. Se ele estivesse com 60, com 80, seria algo problemático, talvez, tá bom? Então, fiquem atentos a essas questões. Vamos entrar agora na inspeção, tá bom?
E aí eu preciso ter o tórax do paciente descoberto. Geralmente o paciente pode estar tanto sentado como em pé, o importante é que ele esteja numa posição mais cômoda, os braços relaxados ao longo do corpo. Para eu poder fazer uma inspeção bacana do tórax dele, é bom ter uma distância em torno de 2 metros para me dar uma visão panorâmica. E eu vou observar todos os lados, anterior, lateral e posterior do meu paciente, para ver se tem alterações estruturais, né? Enfim. Lembrando que a inspeção ela pode ser de 2 tipos. Estática, onde eu vou observar as condições, né, como falei, estruturais do meu paciente, do tórax, algumas variações naquele tórax. E eu preciso também fazer uma avaliação dinâmica, onde eu vou observar mais o movimento torácico. Então, eu vou ver os padrões respiratórios, a amplitude da respiração dele, com que ritmo, a frequência, os movimentos, a expansão da caixa torácica, eu vou analisar tudo isso. Então, são 2 processos envolvidos na inspeção. Estática, eu olho que está tudo parado, as estruturas, é como se eu pausasse a respiração do paciente, eu observo as estruturas dele. E a inspeção dinâmica, eu dou o play e eu começo a observar aquilo tudo funcionando no seu movimento, no seu curso normal, tá? Eu observo exatamente esses 2 aspectos, então fiquem atentos com relação a tanto a estática como a dinâmica. Isso a gente avalia no mesmo momento, tá? Mas quando a gente está começando, eu sugiro que avalie um, depois avalie o outro, para não ter, de repente, uma dificuldade, uma falta, de repente, esquecer algo do tipo, tá ok? Então, primeira coisa que eu quero colocar aqui, eu vou juntar as 2 coisas aqui, tá? Mas primeiro eu vou começar falando da pele, que aqui a coloração é uma inspeção estática, né? Então, ver se o indivíduo está com algum tipo de palidez, né? E eu começo a ver se a cor da pele dele não está mais rosácea, então começa a ver uma pele mais pálida, né? Eu ia dizer amarelada, mas a amarelada é icterícia. Mas é a falta do tom rosáceo da pele. Acho que seria exatamente isso. Enquanto que a icterícia seria aquela cor mais amarelada. E é bom a gente observar sempre as mucosas, tá? Observar aqui a região dos olhos, se a gente tem algum tipo de alteração nessa tonalidade, tanto para a palidez, quanto para a icterícia e também na cianose. A cianose é a cor mais azulada, tá? Lembrando que a icterícia tem relação com essa concentração de bilirrubina circulante, né, sérica, no sangue. Enquanto que a cianose tem relação com a redução da quantidade de hemoglobina oxigenada, que é a chamada oxihemoglobina, tá? Tanto a quantidade reduzida de hemoglobina em si, como também a reduzida de hemoglobina com O2, né? Gera esse tipo de circunstância conhecida como cianose. E aqui, só para vocês verem, eu tenho 2 tipos de cianose, né? A cianose central, que a gente observa muito mais, é causada diretamente pela hipoxemia. Quando a gente fala em cianose central, ela tem uma relação importante com o sistema nervoso central também, mas ela não é relacionada com déficit circulatório. Então, por exemplo, se eu estou num lugar com uma temperatura muito baixa, por exemplo, as extremidades começam a ficar azuladas. Isso aí não é um problema de hipoxemia. Isso aí é um problema de baixa circulação periférica. Então, aí vai gerar a cianose periférica por uma redução na circulação sanguínea. Ao contrário disso, a cianose central, ela é uma cianose chamada hipoxêmica, né? Causada pela hipoxemia, pela redução justamente da oxihemoglobina, certo? E ela tem uma característica um pouco mais diferenciada, ela comete mais as mucosas, a região dos olhos, os lábios, né? A gente vê bastante isso. Quando é que a gente começa a ter um quadro hipoxêmico gerando essa cianose central? Quando tem uma redução de 5 gramas por 100 ml de sangue, redução de oxigênio, obviamente, de 5 gramas, já começa a ter essas alterações, tá? Então, a gente tendo alguma redução de oxigênio já começa a ter, primeiro tem uma resposta compensatória e depois a gente começa a ter uma resposta, começa a ter de fato a hipoxemia com os sinais característicos da cianose, né? Que é a cianose na verdade. Quanto à pele ainda, eu preciso identificar também como é que está a situação de hidratação do meu paciente. Então, eu observo a umidificação das mucosas oral, do globo ocular, turgor da pele, gente. Turgor eu não vou ver neste momento na inspeção. Turgor é esse aqui, tá aqui, ó, a imagem, ó. Isso aqui, ó, turgência,
Então eu vou olhar o turgor da pele. É o pinçamento. Quando a pele, eu pinço a pele e ela fica assim, ó, isso significa dizer que ela está pouco hidratada. Façam vocês aí em casa, nesse momento. Pega aqui a pele da mão e soltem. Se ela voltou para o lugar sem ficar nenhuma alteraçãozinha, também pode ser feito na palma, tá? Mas é um pouco mais difícil na palma da mão. Geralmente faço aqui no dorso mesmo. E aí façam vocês e vejam como é que está o grau de hidratação de vocês aí em casa, tá certo? Então o paciente pode estar hidratado ou desidratado. Essa informação ela vai ser de fato complementada pela palpação, tá bom? Então quando eu faço esse pinçamento, né, verificando a turgência da pele, isso aqui é palpação. Mas eu começo já a ter uma noção de hidratação quando eu olho as mucosas, começo a observar as características da pele, até de ressecamento também, a gente começa a ver isso, tá bom? Incisões cirúrgicas é super importante, porque só o fato do sujeito passar por um procedimento cirúrgico e ter uma incisão deste tamanho aqui, como nos casos de doenças cardíacas, isso aqui é uma cirurgia cardíaca, né? Foi feita uma esternotomia, ou essa daqui, aqui está o externo dele e aqui está a pelve dele, né? O umbigo dele. Então aqui é no abdômen, isso aqui é uma laparotomia, né? Enquanto essa aqui é uma esternotomia. Obviamente, quanto mais próximo, né, gente? Quanto mais próximo, tá aqui, ó, quanto mais próximo do diafragma, maior o grau de disfunção deste músculo. Ou seja, essa daqui está causando direto impacto no diafragma. E essa aqui, pela proximidade do diafragma aqui também, as costelas, ó, também está gerando o problema de disfunção respiratória, né? Não disfunção respiratória, tá? Mas pode gerar algum grau de disfunção respiratória, tá bom? Por conta do impacto no diafragma. Então, só o fato de você fazer uma incisão cirúrgica como essas duas, né? Isso aqui já gera um risco muito maior de complicações pulmonares, né? Tá certo? E mais importante ainda é o impacto que essas incisões elas podem gerar na mecânica respiratória, depende da proximidade justamente do diafragma. Quanto mais próximo do diafragma ou do tórax em si, de modo geral, maior o impacto na mecânica. E o que é que o fisioterapeuta tem que analisar? Isso aqui, ó. Observar e registrar a localização da incisão, a aparência da incisão, certo? Quando fala aparência, está supurando com pus, se os pontos de sutura estão íntegros, se tem algum aspecto necrótico, né, o tecido está morrendo, escurecendo. Então eu vou determinar o impacto também, além de fazer essa observação e registro, eu vou também determinar o impacto dessa incisão cirúrgica sobre a mecânica e a função respiratória. Então eu tenho que observar como esse paciente ele modificou, por exemplo, seu padrão respiratório, sua expansão respiratória, a frequência respiratória, como isso está sendo impactado por aquela incisão cirúrgica, tá bom? Lembrando que só o fato de passar por uma incisão cirúrgica desse porte, tanto da imagem de cima como da imagem de baixo, isso já é um fator de risco isolado, independentemente de idade, peso, o que for, sexo. Isso já é um fator importante para complicações pulmonares, tá bom? Então, de novo, fiquem atentos com relação a esse aspecto, independentemente. Aqui, essa avaliação que eu estou falando com vocês é da aula dessa terceira parte. Ela é tanto ambulatorial, domiciliar, como também hospitalar, tá bom? Constituição músculo-esquelética. Gente, isso aqui é super importante analisar a estrutura músculo-esquelética do meu paciente, porque isso vai me dar muita informação. Vou observar se há retrações, se há abaulamentos na musculatura desse paciente, onde é que está sendo isso, é difuso ou é localizado em determinada área. Então eu vejo, na verdade, que existe aqui nesse paciente uma constituição musculoesquelética bem fragilizada, né? A gente observa todos esses processos de retração, tensionamento muscular, né? Então eu vou avaliar aqui, ó, como é que está o trofismo, como é que está o tônus, se tem encurtamento. Então, ó, encurtamento muscular, olha a elevação dos ombros dessa pessoa. Então, provavelmente há encurtamento muscular do esternocleidomastoide, muito comum nos pacientes tabagistas, com DPOC, pessoas que sofrem muito com crises respiratórias como asmático. Essas pessoas elas apresentam um tensionamento maior dessa musculatura. Então, vou checar se tem algum tipo de deformidade também a nível torácico, a nível
músculo esquelético de modo geral. Obviamente, eu vou confirmar, por exemplo, tônus do meu paciente por meio da palpação, né? Então, é palpando que eu vou conseguir ter essa confirmação. Lembrando, didaticamente, a gente separa uma coisa da outra. Na prática, a gente está observando, está fazendo, está tocando, está seguindo adiante com a nossa avaliação, tá certo? Então, didaticamente, a gente está separando aqui para ficar mais claro para vocês. Mas tudo aqui nesses pontos, principalmente de hidratação e de a parte músculo-esquelética, né, a gente confirma com a palpação. Com relação à morfologia do tórax, a gente tem 3 tipos distintos morfológicos. E essas diferenciações elas estão relacionadas à angulação das costelas, chamado pelo ângulo de Charpy. Então, entre as costelas e o externo, tá? Então, quanto maior o ângulo, mais baixo provavelmente é o sujeito, brevilíneo. Quanto menor, ou seja, quanto mais fechado é o ângulo, provavelmente mais alto é o sujeito. Isso aqui é normal, tá? Há adaptações morfológicas normais, porque como é que pode dizer? Funcionalmente, não há grandes diferenças entre esses sujeitos, independentemente da angulação do ângulo de Charpy deles, né? Entre costelas e externo. Mas é importante vocês saberem que, apesar das diferenças, há uma normalidade, há uma adaptação fisiológica para cada um dos biotipos. E outra coisa importante é que a relação entre os diâmetros de anterior para posterior e lateral é de 1 para 2. Ou seja, como é que eu posso dizer? Existe um equilíbrio entre a parte... Essa distância anterior-posterior não pode ser muito grande, nem pode ser muito curta, tá? É como se fosse equivalente, vamos dizer, à largura total lateral e anterior-posterior do sujeito, ela é 2 vezes a distância anterior, por exemplo, ou a distância de um lado. É isso que eu estou querendo dizer. É porque, por exemplo, eu tenho aqui, eu espero que fique claro para vocês, tá, gente? Se estivesse ao vivo, a gente teria essas perguntas agora, mas, vamos lá, lateral. O que é lateral? É essa distância aqui, ó, tá? Como é que funciona? De 1 para 2 significa dizer que a distância de um lado para o outro é o dobro de uma delas. Então, essa é 1 para 2. Então, a distância tem que ser o dobro dessa distância aqui, da lateral para medial. É basicamente isso. Do mesmo modo, é anteroposterior. Na anteroposterior, o ponto de referência é a linha axilar, tá? Então, faz do mesmo jeito. A distância anteroposterior, ela é o dobro da distância anterior até a linha axilar. É uma medida que a gente não usa muito, mas é para que a gente tenha uma referência, tá? Porque a gente vai ver agora na sequência alguns tórax patológicos, para que vocês vão ver claramente a diferença entre esses tipos de tórax, tá bom? O primeiro deles, o tórax chamado tórax chato, também chamado plano ou paralítico, tá? Ele tem essas 3 denominações. Então, como é que é esse tipo de tórax? Já vê aí na imagem. Esse tórax é um tórax, curtinho, anteroposteriormente, é um tórax mais curto, tem uma redução desse diâmetro anteroposterior. A musculatura é pouco desenvolvida. O sujeito que tem essa característica aqui é uma pessoa mais raquítica, uma pessoa que tem musculatura pouco desenvolvida, né? A pessoa que tem redução do suporte muscular e tem, portanto, também uma redução nesse diâmetro anteroposterior, tá? Então, é um dos tipos de tórax patológico. No final, eu vou fazer um comentário sobre o impacto deles na função respiratória. O segundo tipo, muito comum no paciente com DPOC, é o aumento do diâmetro. Olha só, gente, a diferença entre um tórax chato, redução do diâmetro anteroposterior, e um tórax globoso, também chamado tórax entonel, que é aquele tórax que tem um aumento nesse diâmetro anteroposterior. E outra coisa interessante, não sei, acho que aqui não dá para ver muito legal não, mas é que as costelas, né,
os arcos costais eles estão bem horizontalizados no raio-x. A gente vê uma abertura bem dos espaços intercostais, porque o tórax está bem aberto, ele está bem insuflado, bem cheio. Muito comum nos pacientes com problema de obstrução de fluxos aéreos, né, como é o caso do DPOC, alguns casos de asmáticos também. Então esse é o tórax globoso ou tonel. Esse aqui é uma variação de vários tipos de tórax gerados, geralmente é um tórax congênito, né? Os sujeitos eles nascem em pior grau, como está aqui, né? Cifótico, escoliótico, cifoescoliótico, lordótico, dependendo do tipo de curvatura, denomina-se, né, o tipo de tórax. A má postura, ela pode gerar alguns tipos, né, mas aí não é tão grave como esses aqui, obviamente, mas geralmente eles são congênitos, tá bom? Tórax infundibuliforme, também chamado de tórax sapateiro, é o tórax onde na parte inferior do externo há uma depressão, né? Esses aqui também são pacientes mais raquíticos. Aqui é uma condição congênita. Condição mais raquítica é desse aqui, ó, chamado de peito de pombo, que é quando a gente, em vez de uma depressão, a gente tem uma elevação. É interessante que os dois são contrários. Enquanto o infundibuliforme, o sujeito tem uma depressão na parte inferior do externo. No caso do tórax sapateiro, também chamado tórax tórax de pombo, também chamado tórax cariniforme ou carinatum, o que é que nós temos? Nós temos uma elevação, uma proeminência, tá aqui, ó, do externo, tá? Então a gente observa essa elevação. Pessoas raquíticas também, a gente observa esse tipo de tórax, tá? E aí, mais alguns tipos que nós podemos observar também, o chamado tórax cônico, ou também chamado em sino, porque ele é menor em cima, maior embaixo, ó. Ele abre-se, então ele em cima é mais curtinho, o diâmetro é menor, em comparação com a parte inferior, que é maior. Geralmente é causado por hepatomegalias, né? Hepatoespleniomegalias, ou seja, com qualquer tipo de condição abdominal aqui, que gera crescimento dos órgãos, né, abdominais, essa pessoa ela tem essa alteração, tá? O tórax piriforme é exatamente o contrário. A parte superior ela é mais alargada do que a parte inferior. Aqui a gente vai observar mais, gente, desculpa, pelo posicionamento dos ombros dessa criança aqui. É um ombro mais aberto. Isso aqui é causado muito pela parte da encurtamento muscular, tá? Ou mau desenvolvimento dos músculos do tórax, das costas. Então a gente tem essa posição aqui, que isso dá essa característica do tórax piriforme, tá bom? A gente chama também de tórax em forma de pera invertida. Já o cleidoaplásico é uma condição congênita, que é a ausência das costelas. E observem que aqui os ombros eles vão tender à linha mediana. É uma característica também desses pacientes que têm essa condição, né? Essa característica congênita de tórax cleidoaplásico. E aí, gente, é importante considerar, nós temos alguns tipos aqui para vocês terem uma visualização, né? O tórax chato, o tórax mais globoso, o tórax mais cifótico. Aqui nós temos o infundibuliforme com a depressão da do externo. E aqui nós temos o cariniforme com a elevação ou a protrusão do externo. Então, todos esses tipos de tórax aqui, eles vão ter algum tipo de interferência na mecânica respiratória. Em maior ou menor grau, eles vão interferir de algum modo, porque a mecânica quando eu falo em mecânica respiratória, eu falo principalmente de movimento, de como funciona a relação entre tórax, pulmão, pleura. Tudo isso faz parte de uma mecânica, músculos, né, de modo geral. Então, eu preciso ter uma harmonia entre os órgãos internos e a caixa. Se essa caixa ela for rígida ou ela tiver com estrutura alterada, eu vou ter impacto significativo na minha respiração, na minha mecânica respiratória, melhor dizendo. Então, avaliem ali, nesses tórax que nós estamos vendo aqui, tóraces, né, no plural, na verdade, esses tóraces que nós estamos vendo aqui,
Que tipo de impacto isso pode causar na condição respiratória dos nossos pacientes, né? E comece a imaginar, e, poxa, qual será o mais problemático? Qual será quem será que causa maior dano? Qual será o menos problemático? Fiquem refletindo sobre isso, porque eu acho que é importante a gente sempre considerar esses aspectos, para que vocês fiquem familiarizados com isso. Não precisa ficar decorando todos os tipos de tórax patológico, existem outros inclusive, mas é importante que a gente saiba que qualquer desvio, em maior ou menor grau dessa caixa torácica, nós vamos ter algum tipo de impacto também em maior e menor grau, ou seja, algum tipo de interferência na mecânica respiratória, tá bom? Pressão venosa jugular, isso aqui é outra coisa que a gente pode avaliar, que é o quê? Quando há, gente, por exemplo, um súbito aumento da pressão venosa geral, global, ou uma alteração na câmara cardíaca, o sangue, né, aqui é a jugular, né, então esse sangue ele vai entrar no coração. O sangue não consegue descer para o coração, por algum motivo, e geralmente esse motivo é causado por uma elevação dessa pressão sanguínea central, tá, no coração, faz com que esse sangue não flua para dentro do coração, né? E por que eu estou vendo isso em respiratório? Porque, às vezes, um paciente, por exemplo, com hipoxemia crônica, é um paciente que vai apresentar esse tipo de interferência. Então, se eu estou tratando um paciente com DPOC, que é um paciente hipoxêmico crônico, é um exemplo, tá? Se eu estou tratando um paciente com DPOC, e esse meu paciente começou a apresentar o que a gente chama de turgência da jugular, tá certo? Eu começo a ficar preocupado, porque na verdade significa dizer que já está havendo um comprometimento cardíaco desse meu paciente. E esse comprometimento cardíaco pode ser muito danoso, porque isso pode gerar um quadro que a gente chama de, nossa, acabei de esquecer o termo, hipertrofia ventricular, neste caso, direita, tá? E isso tem relação com o DPOC, tá? Pode gerar outras condições, como o caso a cor pulmonale, também tem relação com a hipertrofia, que tem relação com o DPOC. Então, essas coisas, essas relações entre coração e pulmão, elas precisam ser avaliadas e a gente deve considerar cuidado para não trocar urgência jugular com esternocleidomastoide, tá, gente? Eu já vi aluno me falar isso e fiquei em estado de choque. Então, cuidado para não confundir alhos com bugalhos, tá certo? Baqueteamento digital, também chamado de hipocratismo digital. Isso aqui é uma condição que eu já vou dar para vocês, é um sinal inespecífico, tá? Mas se vocês observarem uma pessoa mais idosa, fumante de longo tempo, vocês vão começar a observar, talvez, não em todos, mas em alguns deles, eu já vi isso na minha avó, por exemplo, que é uma fumante de longa data, foi fumante de longa data, não fuma mais hoje. A unha normal, ela mantém um ângulo bem neutro, praticamente ali. Quando a gente começa a ter essa condição chamada de baqueteamento, é como se fosse uma baqueta, né, a ponta do dedo. Começa a haver uma alteração do ângulo, ou seja, o ângulo vai aumentando, né, a ponto da gente perder ou transformar, modificar completamente essa angulação entre unha e dedo, tá? Então, essa mudança de angulação, olha só o aumento desse diâmetro do dedo. Isso aqui acontece, né, nos pacientes. Então, como eu falei, é um sinal inespecífico. Então, pode ser no DPOC, mas pode ser por conta de uma cirrose, uma cardiopatia, uma neoplasia, uma doença inflamatória dos intestinos. Pode ser várias coisas. Então, a gente precisa analisar e, tipo assim, não é somente ver esse sinal, mas é este sinal mais o quê? Ah, mas tabagismo de muitos anos. Ah, um paciente que tem histórico familiar de carcinoma. E por aí vai. Então eu preciso analisar isso com outros parâmetros para não ficar isolado, tá bom? Porque ele isoladamente não quer dizer muita coisa. Drenos torácicos, eu gosto de falar sobre isso, porque quando vocês forem para o hospital é importante considerar isso, tá? O importante drenos são usados para quê? Para drenar, obviamente, líquido ou ar da cavidade, de cavidades. Neste caso aqui seria a cavidade torácica, tá? Seja região de mediastino ou região pleural, enfim. Mas é muito usado em quê? Derrame pleural, é muito usado em pneumotórax, tá? Então a gente faz o quê? Bota lá um derrame pleural, certo? E aí vai ficar vindo para um reservatório. Esse reservatório tem uma pressão controlada,
que aí facilita com que esse líquido que está na pleura, né, que não deveria estar lá, esse excesso de líquido, ele vai descer para vir para cá e fica drenando por ordem da gravidade e por diferença de pressão, tá? Qual é a grande questão? Eu tenho que ver se o dreno está drenando, se tá, não é um derramamento de líquido, tá, gente? É observar os níveis com o passar das horas, com o passar dos dias. Se ele tem oscilação, porque na mangueirinha que vai para o paciente, fica sempre uma coluna de água, de líquido. Eu vou observar se ela vai e volta durante a respiração. Então, essa oscilação significa dizer que não tem entupimento, obstrução. Eu também tenho que ver o líquido drenado, porque se o líquido, por exemplo, vamos lá, o paciente sofreu uma facada, teve derrame pleural, certo? E aí botou dreno. E nos primeiros dias, esse dreno, esse líquido, ele vai ser um líquido sanguinolento, avermelhado. Com o passar dos dias, ele vai ficar rosáceo, vai ficar branco, até ficar translúcido novamente. Amarelado em vez de branco e depois translúcido. E aí, gente, o que acontece? Eu estou observando uma melhora do quadro do paciente. Então, eu sempre observo não só o quantitativo do volume desse líquido, mas também a coloração do líquido é importante ser analisada, se tem pus, se tem, enfim, tudo isso eu avalio no dreno. Uma coisa importante, nunca jamais pinçar o dreno ou fixar o dreno na cama do paciente, obstruindo essa mangueirinha. Isso é um problema gigantesco. Outra coisa também é quando for deambular com o paciente com dreno, não é levar muito dreno, porque lembre-se, eu preciso não só da diferença de pressão, mas também do efeito da gravidade, para que a gente possa ter a drenagem do paciente. Já aconteceu comigo de eu ser chamado lá, um aluno que acabava de atender o paciente, daí daqui a pouco o paciente estava morrendo sem ar, dispneia, aquela coisa toda, por mais que a gente tivesse colocado oxigênio, e eu não entendia por quê, né? Porque eu pensei duas possibilidades, aliás, eu só vinha na minha cabeça uma possibilidade, porque quando há uma mudança muito súbita num quadro como esse, eu só penso que é tromboembolismo pulmonar. E tromboembolismo pulmonar, se não for imediatamente socorrido, o paciente morre em questão de 30 minutos, né? Então, na minha cabeça, eu começo a fazer um checklist de condições, e é tão esquisito que a gente sempre pensa na pior possibilidade. Eu estabeleço logo o meu limite de possibilidades. Então, quando eu olho, o dreno estava pinçado, estava fechado. Não sei se foi meu aluno que fechou, não sei se foi o paciente que fechou, mas quando fechou, o que acontece? A drenagem estava ocorrendo muito bem, parou, o líquido ficou lá acumulado e o paciente começou a ficar descompensado. Assim que eu abri, eu digo a vocês, desceu um certo volume e o paciente respirou aliviado, sem precisar mais de oxigênio. Então, fiquem atentos com relação a isso, porque acontece na vida da gente, né, gente? Aqui é só uns pré-requisitos para tirar o dreno, né? Acho que isso aqui não precisa ficar batendo muita coisa com vocês, mas, ó, se o dreno começou a reduzir, né, ficou inferior a 100 ml durante as últimas 24 horas, se começou a melhorar, né, a coloração do líquido, né, se não tem bolhas de ar, se os pulmões estão expandindo, se ele começou a melhorar o padrão respiratório, se a gente está vendo ainda, se a gente não está vendo a oscilação, no caso, não tem mais líquido, né, não tem oscilação porque não tem líquido, começou a ver que está tudo bem. Então, esses aqui são os pré-requisitos para a gente sugerir a remoção do dreno, tá? Então, só para vocês terem noção. Aí, vamos entrar a gente viu a estática, a gente vai ver agora a dinâmica, tá? Na dinâmica, eu vou observar a dinâmica respiratória. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês são as chamadas tiragens. Tiragens, gente, são os movimentos que acontecem durante a respiração do paciente, mas que não é normal. Então, quando o meu paciente está em sofrimento respiratório, está com dificuldade de respirar, dispneia, tá? Eu posso começar a observar alguns movimentos localizados aonde? Intercostais, ó, tá aqui a marcação, supraesternal, aqui ó, sobe e desce durante a respiração, e supraclaviculares, aqui ó, sobe e desce durante a respiração. A gente percebe claramente, também tá. A gente percebe claramente o esforço do paciente para respirar e ele começa a forçar essas áreas, começa a ver, por conta de forçar, uma diferença de pressão muito grande no tórax. E isso começa a puxar as estruturas para dentro. E o nome disso são tiragens. E o que acontece durante as tiragens? Quando eu vejo um paciente tendo tiragens, é porque está precisando de ajuda.
tá? Seja porque está entrando no quadro de insuficiência respiratória, pode ser que está precisando de oxigênio, enfim, ele precisa de minha atenção, tá bom? A gente vê muita tiragens com batimento de asa de nariz em criança chorando, bebezinho, criança pequena, né, chorando muito. A gente vê esse batimento de asa no nariz. Também é um sinal, é uma tiragem, só que na verdade ela não é tão específica, né? Veja só, não é tão adequada, mas é um exemplo que acontece. Mas esses aqui são exemplos bem relacionados à questão de sofrimento respiratório, tá bom? Vamos para os padrões respiratórios. Esses aqui são padrões considerados padrões dentro da normalidade. Padrão respiratório é como o nosso tórax ele movimenta durante a respiração, tá? Então nós temos padrões que são chamados padrões costal, costal superior ou apical. É um padrão mais elevado, é quando a pessoa mobiliza mais a parte superior do tórax, tá? É normal isso em longilíneos, em mulheres, principalmente durante a gestação, porque está lá com o abdômen bem globoso, né? Termina respirando só com a parte superior do tórax. Abdominal ou diafragmático, ele tem esses dois nomes, tá, gente? Os outros também. Eu coloquei duas possibilidades para vocês, se vocês verem abdominal ou diafragmático, é a mesma coisa. Esse aqui, ele é observado mais no sexo masculino, de modo geral, tá? Principalmente em pessoas, homens brevilíneas ou brevilíneos e em crianças. E o misto, ou tórax abdominal, é justamente quando há um movimento igualitário entre o componente superior, ou melhor dizendo, o compartimento superior e o compartimento inferior, tá? A gente observa isso em ambos os sexos adultos, principalmente sexo masculino, mas tem ambos os sexos, tá? Mas uma frequência maior nos homens. Qual é o melhor padrão respiratório, tá? Qual é o melhor padrão respiratório? Eu vou dizer para vocês que não é bom, ou não é o melhor dizendo, o padrão costal superior, ou apical, ou costal. Por quê? Porque ele não gera a expansibilidade adequada do tórax. O ideal é que esse tórax ele mobilize de modo global, ele mobilize como é que eu posso dizer, com um padrão um pouco mais misto, que ele mova tanto a parte superior como a parte inferior. Que a gente veja o movimento numa sua amplitude superior e inferior, tá? Então é importante considerar isso aqui, quando a gente for analisar, e obviamente existem especificidades, né, que a gente vai considerar, mas de modo geral o esperado é que fosse misto, e geralmente gente, geralmente ambos os sexos, pessoas adultas, geralmente é misto, tá? Agora, com relação ao ritmo que a respiração acontece, a gente diz o seguinte, a relação IE, que é o quê? Inspiração para expiração, ela geralmente é 1:2. O que significa isso? Eu estou falando aqui, gente, de tempo respiratório. Ciclo respiratório, ele deve ser regular. Não exatamente com a mesma amplitude, mas com amplitudes não tão distantes. O que a gente observa? A relação de tempo ins para tempo expiratório, ela tem uma pequena variação. O tempo que a gente passa expirando é 2 vezes maior do que o tempo que a gente passa inspirando. E é normal. Então, quando a gente inspira, a gente faz uma inspiração, e na expiração, o tempo de exalação, ou seja, de soltar o ar pela boca, ele é um pouco mais delongado, um pouco maior do que o tempo que a gente passou para o ar entrar, tá bom? Então, a relação normal é a relação de 1:2. 1:1,5, 1:1,3, 1:1,2. Isso é normal. 1:3 já não é normal. Já são casos que provavelmente há uma obstrução na expiração. O ar entra, tempo normal. Mas na hora de soltar esse ar, o ar sai com uma demora muito grande. Então, provavelmente, há alguma obstrução ali que não está deixando o ar sair de uma vez, ou sair como deveria, no tempo que deveria. E isso é problemático, a gente tem que analisar. Então, gente, quando a gente tem problema de... Deixa eu só ver se é isso mesmo. Quando a gente tem problema de padrão respiratório e de problema de ritmo respiratório, principalmente de ritmo respiratório, tá?
a gente vai ter algumas mudanças que a gente chama, na verdade, de ritmos anormais ou ritmos respiratórios patológicos. São 4 deles, se eu não me engano. O primeiro deles é o cantane. Cantane é um ritmo, como é que eu posso dizer? Ele precede, essa palavra que eu ia falar, ele precede um dos principais ritmos que a gente tem, né, patológico. E como é que funciona? Tá aqui o gráficozinho, eu vou tentar fazer para vocês, tá? E depois vocês aprendam aí fazendo também. Ele vai ter, ó, só para vocês entenderem, o aumento da amplitude ins e eis, sem apneia. Então ele vai fazer... É isso. São respirações mais profundas, que vão ficando cada vez mais amplas, ou seja, mais profundas. E esse ritmo ele pode se ampliando, ficando mais rápido. Isso caracteriza o ritmo cantane, tá? Ele precede o Kussmaul. Como é o Kussmaul? Ele é um ritmo que nós temos aqui, ó, ele já tem ins e eis também, só que ele tem as apneias, tanto expiratória como inspiratória. Como é que funciona? O sujeito faz inspirações, ruidosas, cada vez mais amplas, e elas são intercaladas por expirações rápidas, de pequena amplitude. Então isso vai crescendo, 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 até chegar no máximo da capacidade pulmonar dele. Quando faz uma pausa, na verdade, uma apneia respiratória, inspiratória, melhor dizendo, e aí começa de novo. E aí, em vez de ser uma inspiração ruidosa, ele vai ter agora uma expiração ruidosa, mais longa, mais profunda, alternada por pequenas inspirações rápidas. Então há uma inversão. Na subida, ele inspira ruidoso, expira curtinho. Apneia inspiratória. Aí na descida ele faz expirações ruidosas com inspirações mais curtas. Então é mais ou menos assim. Em 10 segundos, uma apneia. Aí começa. 10 segundos, uma apneia expiratória. Começa de novo. Ruidoso, ruidoso, ruidoso na ins. Expirações curtas. Apneia inspiratória. Ruidosas, ruidosas. Expirações ruidosas, ruidosas, ruidosas. Com pequenos intervalos de inspirações bem rápidas, curtinhas. Não profundas, portanto, até chegar numa apneia expiratória. Isso é muito comum, gente, na acidose metabólica, principalmente em pacientes que estão lá na UTI, por conta de uma acidose causada por diabetes, tá? Então, gera uma alteração metabólica e a gente perde exatamente essa capacidade dos quimiorreceptores identificar um padrão de normalidade. Então, é como se fosse uma tentativa para buscar uma oxigenação, para tentar buscar um equilíbrio novamente do sistema por conta dessa acidose. A gente vai falar sobre a acidose ainda nessa unidade. Vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Eu não vou tocar sobre acidose diabética, mas eu vou falar de alguns tipos quando for falar um pouquinho sobre gasometria arterial, tá bom? O terceiro tipo é chamado de Cheyne-Stokes. A Cheyne-Stokes é interessante porque é o quê? São ins e eis, ins e eis, ins e eis, ins e eis que vão aumentando a sua amplitude, tá? Não há apneia inspiratória, tá? Durante o problema, durante o padrão, o ritmo. A apneia ela acontece de um bloco para outro. Então a pessoa vai... apneia, alcança um pico, apneia. Então isso é bem comum, gente, algumas condições como aqui, ó, insuficiência cardíaca, hipertensão intracraniana, geralmente é mais por conta de situações neurológicas,
tá? Geralmente são pacientes que sofreram algum tipo de trauma craniano, é bem comum esse tipo de situação com eles, tá certo? Ritmo de Chine-Stokes. E o último é o BO. O BO, ele tem duas fases. O BO é bem mais difícil de a gente identificar, tá, gente? Porque o BO parece uma dispneia, uma crise de ansiedade. Como é que eu posso dizer? São movimentos respiratórios, ins e eis, ó, oscilatórios, eles são irregulares, a gente não tem um padrão específico, né? A gente não observa um padrão como tem nos outros. Ele é mais bem alternado, né? Então, aqui é geralmente sofrimentos cerebrais, né, que cursam com hiperventilação. Na verdade, todo paciente que hiperventila, ele faz esse padrão aqui. Hiperventilação é o paciente que está respirando muito rápido, tem uma frequência respiratória alta e ele está jogando para fora muito CO2, tá? Então, provavelmente ele está com excesso de CO2 e por conta disso ele hiperventila para jogar fora o CO2. Isso é tudo uma resposta automática do sistema nervoso, tá certo? Aí ele faz o ritmo BO, mas é um ritmo mais difícil a gente ver, de bater o olho e saber, porque ele não tem um padrão muito característico, tá certo? Respiração paradoxal é um ritmo também, só que é um ritmo respiratório causado por um problema estrutural. Então, geralmente, quando eu tenho fratura de mais de 2 costelas, 2 pares de costelas, né, 3 aqui, ó, nesse exemplo, o que acontece? Eu perco um pouco a capacidade do meu tórax em realizar os movimentos respiratórios adequadamente. Então, o que acontece? É o que a gente chama de instabilidade torácica, ou tórax instável. Eu começo a observar, quando a gente inspira, o tórax sobe, quando a gente expira, normal, né? O tórax desce. O que acontece na respiração paradoxal? É o inverso. Paradoxo é o inverso. Então, quando eu inspiro, o local que está com instabilidade entra. Quando eu expiro, o local com instabilidade sai. Então, ele vai fazendo os movimentos, movimento paradoxal localizado, ou seja, no local onde há instabilidade, onde houve a fratura, por exemplo, a gente vai ter a inversão dos movimentos torácicos normais. É exatamente isso. E é interessante porque isso acontece bastante em pacientes que, se vocês forem atender, enfim, no hospital de referência em trauma, é bem comum a gente ver isso. E isso, dependendo da extensão da fratura, gente, isso pode ser ruim, tá? Porque a gente vai ter essa inversão e aí a gente pode ter várias assincronias respiratórias, alteração de ritmo, uma série de questões bem ruinzinhas, tá certo? Palpação. Pausa para a água. Esse pedaço é bem longo. Eu falei para vocês que a gente ia ficar mais tempo falando do exame. A minha voz já fica mais rouca de falar mais tempo. Mas vamos seguindo. Palpação. Aqui, obviamente, a gente já conhece, né? Tem todos os mesmos princípios que a gente já viu na inspeção. É importante que a gente tenha todo esse preparo do espaço para poder realizar esses procedimentos. E o que é que a gente faz na palpação, pensando no paciente respiratório? Primeiro, eu quero avaliar a sensibilidade, tanto superficial como profunda. Eu quero ver se tem dor nesse paciente, principalmente no tórax dele, né? Eu vou avaliar presença de parestesias, né? Parestesia, gente, é a falta de sensibilidade, tá? Temperatura, como é que tá, e aí eu vou verificar se o tórax está mais quente, está mais frio. É bom observar isso com tórax, com o dorso da mão sobre o tórax, né? Aqui é mais quente sempre, então melhor é avaliar usando essa parte. Então eu vou observar o que é que causa dor nesse paciente, né? Uma dor provocada, se tem dor espontânea, o que é que gera dor nesse paciente. Então eu vou avaliar a sensibilidade dele, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, eu vou avaliar a presença de edemas, então eu vou fazer o sinal de cacifo, que é o quê? Que é a pressão em regiões específicas do tórax para observar se tem ou não um edema naquela região. E aí lembrando, a gente sustenta ali mais ou menos por uns 3, 5 segundos naquela região. Se ficar impressão digital, isso é um sinal de edema, tá? É um sinal característico na palpação de edema. Então a gente faz essa avaliação para identificar sim ou não para edema naquela região.
A gente também avalia tônus e trofismo. Como eu falei para vocês, tem a parte lá que a gente viu na inspeção, a parte músculo-esqueleto. Então, por exemplo, um idoso como esse, eu já sei que tem redução de trofismo, hipotrofismo, né? Até atrofismo. A gente pode considerar na inspeção, mas aí eu vou lá e palpo o volume muscular, faço a palpação em pinça, né, para poder ver como é que está aquele músculo, faço a avaliação tanto em repouso como durante uma contração, faço sempre a comparação dos dois lados. É importante a gente diferenciar tônus e trofismo, tá? Trofismo é relação puramente muscular, observar se tem normal, hipotrofia ou hipertrofia muscular, enquanto o tônus muscular é avaliar o tônus de repouso, né? É verificar, por exemplo, essa aqui é a criança provavelmente com paralisia cerebral, ela está hipertônica, o tônus muscular de repouso dela é aumentado. Então, obviamente, se ela está com os membros superiores hipertônicos, provavelmente o tórax é hipertônico. E vejam a posição dos braços dela, dessa criança. Está em rotação. Então, o que a gente pode ter aqui? Ela está comprimindo a expansibilidade do tórax. Então, é importante eu fazer essa avaliação do tônus e do trofismo, para que eu veja se há pode haver algum tipo de repercussão na região torácica, na expansibilidade, na mobilidade torácica, tá bom? E obviamente, qualquer tipo de alteração de trofismo, principalmente, tônus também, tem que ser feito o registro topográfico. Então, eu vou ter que indicar que, por exemplo, há uma hipertonia provavelmente espástica, isso é uma coisa que vocês vão ver na neuro, mas há uma hipertrofia espástica dos membros superiores, membros superiores é bilateral, né, gerando um padrão flexor, cotovelo, punhos, dedos, tá? E a gente pode descrever desse modo, indicando a localização exata daquela alteração de tônus e trofismo. Enfisema subcutâneo, gente. Enfisema subcutâneo aqui é um exemplo. Esse paciente entubado, provavelmente, o enfisema subcutâneo, para que vocês entendam, eles são o quê? Bolhas de ar que está no tecido subcutâneo. Então, geralmente, é causado por algum tipo de condições, como pneumotórax, tá? Rupturas na região do mediastino, qualquer coisa que a gente tenha ar saindo de um lugar que deve ter para um lugar que não deve ter ar, por exemplo, tecido subcutâneo. Então, quando a gente vê essa característica, a gente está aqui diante de um enfisema subcutâneo. Quando a gente palpa, a gente sente como se fosse areia. A gente faz uma palpação, passando a mão sobre a pele, a gente sente como se fosse areia, um atrito na pele, tá? E aqui tem que ser feita uma drenagem, não é drenagem linfática. O médico ele vai colocar um dreno, eu vou chamar de unilateral, mas tem um outro nome, unidirecional. Esse dreno, ele só para, é como se fosse sabe aquele, o pitinho de uma bola. Eles põem ali o pino e esvazia e descobre de onde está vindo esse ar para poder resolver, suturando, ou resolver de algum modo aquilo dali. E qual é o problema disso? É que se ele for muito grande, muito extenso, como esse caso aqui, isso pode dificultar a respiração desse paciente entubado, tudo bem. Mas um paciente não esteja entubado, isso pode dificultar a respiração, o movimento do tórax, enfim, isso pode gerar algum tipo de repercussão nesse sentido. Frêmitos. Frêmito, nós temos 3 tipos de frêmito: o frêmito tóraco-vocal, o frêmito brônquico e o frêmito pleural. O frêmito tóraco-vocal é o frêmito que a gente faz a pronunciar a palavra, o número 33. Então a gente põe as mãos sobre o tórax do paciente, pede que ele fale 33, 33, e eu vou andando não é a palavra certa, mas eu vou modificando a posição das minhas mãos no tórax do paciente para poder identificar se esse 33 está aumentado ou está reduzido, né? Onde é que está aumentado? Poxa, eu senti o 33 muito alto, o frêmito, né, tóraco vocal, muito elevado em uma região do pulmão dele. Vamos lá, no hemitórax esquerdo, aqui na parte superior. Será que isso é secreção? Porque toda vez que está muito alto esse frêmito tóraco vocal, isso significa dizer que tem uma área de alta densidade. E o que é que causa alta densidade? Secreção, geralmente, né? E aí, ao contrário disso, quando está reduzido o frêmito, 33 está bem sutil, a gente começa a suspeitar que tem alguma coisa ali aumentando a distância entre
porque eu estou seguro apalpando e o tórax do paciente o pulmão do paciente. Então a gente já pensa que pode ser ar, né, líquido no espaço pleural. Será que é um derrame pleural? Será que é um pneumotórax? Então é uma maneira de avaliar o tórax do paciente. O outro tipo de frêmito nada mais é de não fala 33, ele vai só respirar. Eu ponho minhas mãos sobre ele, sobre o tórax dele, né, anterior, lateral, posterior, de cima para baixo, faz toda a avaliação. E aí eu vou verificar se na respiração dele há um vibradorzinho lá também, tá? Então a percepção tátil da perturbação do trânsito livre de ar. Então geralmente acontece quando eu estou com secreção mesmo, tá, gente? Roncos, estertores são ruídos anormais do pulmão, geralmente causados por presença de secreção, tá? Ou corpos estranhos nas vias aéreas do meu paciente. Frêmito pleural já é uma vibração causada no final da inspiração e o início da expiração, que ele acontece geralmente, a gente percebe um atrito no movimento da pleura, a gente sente essa vibração quando o meu paciente está com as pleuras inflamadas, tá? Obviamente, para chegar no frêmito pleural, ele já deve ter tido febre, dor durante a inspiração, já tem alguns outros sinais que a gente vai juntando, né? Vamos supor, estou suspeitando que meu paciente está com alguma inflamação na pleura. Aí eu vou lá e faço o teste, né, de frêmito, aí eu vou ver, no caso, o frêmito pleural, durante a ins e a ex do meu paciente, para acompanhar se tem ou não algum tipo de vibração, de alguma normalidade no tórax dele, tá? Percussão torácica é o tamborzinho. Eu vou percutir, colocando meu dedo lá entre os espaços intercostais, buscando identificar variações nos sons. Então, do mesmo jeito que eu fiz o frêmito, eu vou anterior, posso fazer lateral, posso fazer posterior. Posterior é mais difícil na região das escápulas, é mais comum fazer nas bases, né, na parte inferior. Veja aqui, ó. Mais na parte inferior, por conta da região escapular, tá? Mas é possível de fazer. Então, eu vou fazer o quê? Uma percussão ali, ó, mais ou menos 2 a 5 vezes, eu vou fazer pá, 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 até eu poder começar a captar bem o som, para poder gravar melhor o som, tá? E aí eu vou ficar percutindo ali naquela região para poder acompanhar esse som. E o que é que acontece? O que é que o som vai me dizer? Algumas informações. Primeiro, o som normal, chamado som claro pulmonar, é o som de um tambor. É uma intensidade forte, mais prolongada, uma frequência mais baixa. Geralmente, nas áreas pulmonares, se o seu pulmão está normal aí, eu sugiro que vocês façam. Inclusive, do mesmo jeito que vocês fizeram um frêmito falando 33, façam em vocês para vocês verem como é que funciona, tá? Façam em alguém na sua casa para ver como é que funciona. E façam as percussões também em vocês, é um pouco mais difícil, mas dá para fazer. Mas pegue alguém alguém na sua casa para vocês fazerem também essas percussões. Então, olhem se o pulmão dessa pessoa e o seu pulmão é normal. Quando você percutir nos espaços intercostais, você provavelmente irá ouvir um som atimpânico, né? Que é o que? O som claro pulmonar, normal, tá? Agora, se você escutar um som muito elevado, muito forte, muito alto, um som mais ou menos, ou um som muito baixo, muito maciço, nós temos problemas. Então, como é que eu sei, professor, qual é o som timpânico, qual é o som submaciço e qual é o som maciço? Vamos lá. Eu quero que vocês percutam sobre a câmara gástrica. Então aí, ó, do lado esquerdo, né, abaixo, um pouco abaixo de suas costelas, do lado esquerdo, fica a sua câmara gástrica. Obviamente do estômago, né? Câmara gástrica. Então eu vou querer que vocês percutam. Se o estômago estiver mais vazio, vai estar mais alto. Então vamos percutir nessa região. Pode pegar as últimas costelas, tá? Que a gente consegue pegar a câmara gástrica aí. Então, som timpânico é o som da câmara gástrica. Ele é um som mais alto, certo? Som submaciço. Você, para saber o som submaciço, é o melhor lugar para você fazer aqui, ó, região inferior do externo. Então, pega a região inferior do externo, do apêndice tifoide, e percute sobre ele. Aqui seria um som submaciço. E onde é que é um som maciço? Você vai pegar
em cima do fígado. Nossa, eu quase sabia, sem saber o que era hepático, mas agora. Em cima do fígado. Então você vai dar uma. No caso, você fez estômago do lado esquerdo, fígado do lado direito. Então você vai percutir também nas últimas costelas, já percute e você já vê que o som é mais abafado, é um som mais maciço, tá? E o que é que isso tem a ver, gente? Geralmente a gente vai ter o que? Som timpânico, som muito alto, ar em excesso. Será que está com pneumotórax? Ou será que está hiperinsuflado, como é o caso do DPOC? Som submaciço tem uma leve diminuição do ar, pode ser por conta de secreções, pode ser redução do volume de ar. Ok, é importante ficar atento. Som maciço significa dizer que pode ter líquido interposto, né, como eu falei anteriormente, ou possa ser que de fato está tendo alguma área de atelectasia, uma área que a gente está sem ar naquela região. Então é importante a gente fazer a percussão para fazer essas identificações topográficas de variações de volume de ar nessas regiões, tá? Expansibilidade torácica, é importante fazer expansibilidade, eu vou mostrar para vocês, ó. Os locais, a gente pode fazer tanto anterior, superior na região apical, região medial anterior e também região posterior, tá? Sempre o dedo polegar fica na linha mediana, anterior, posterior também. O que é que a gente vai fazer, gente? A gente vai pedir que o sujeito ele expire, solte o ar, ponha as minhas mãos. Quando ele inspirar, os meus dedinhos aqui eles irão se afastar. Então, esse afastamento dos meus polegares é que vai me dizer se está boa ou não a expansibilidade do sujeito. Qual é a expansibilidade dentro da normalidade? De 3 a 5 centímetros. Isso aqui está na literatura, está nos livros, mas existem artigos já internacionais que colocam outros valores, tá certo? Então, já vi até 7, dizendo que é normal, 7 centímetros. Então, tá? Fiquem atentos que a gente pode ter algumas variações aí na literatura também. 3 a 5 é o mais tradicional. Existem outros artigos trazendo agora valores maiores, no caso 3 a 7, tá? Nesse sentido. O que mais eu preciso falar com vocês? Então, outra coisa importante, além de ver esse distanciamento aqui em centímetros de um dedo para o outro, é importante vocês verem essa questão de simetria ou assimetria. Então, por exemplo, às vezes, independentemente do quanto distanciou, esse lado aqui do paciente, a minha mão subiu mais do que essa. Então, vamos supor aqui seja direito e esquerdo, né, do paciente, do tórax do paciente. Então, o lado direito não andou quase nada a minha mão, o tórax dele não subiu quase nada, enquanto que o lado esquerdo, o tórax dele subiu bem mais. Então, o meu dedo se afastou mais da linha mediana do lado esquerdo do que do lado direito. O que isso me indica? Indica que há uma assimetria entre os hemitóraxes. Então pode ser o quê? Quer dizer que está mais ventilado ou expande melhor o hemitórax esquerdo em comparação ao hemitórax direito, né? Então é uma informação importante que a gente tem que ter, além da informação sobre expansibilidade de modo geral do meu paciente, tá, gente? Então a mesma coisa acontece para todos os outros pontos de avaliação de expansibilidade pulmonar. Outra maneira de avaliar a expansibilidade é por meio da cirtometria, também chamada de perimetria tóraco-abdominal. É um método muito fácil, muito simples, barato, que é o quê? Eu vou pegar uma fita métrica e vou utilizar aqui 4 pontos específicos no tórax do meu paciente para eu poder avaliar durante a ins máxima e a eis máxima quais são os valores em centímetro, né, de cada um deles. E depois eu vou fazer um cálculozinho específico em cima disso. Eu vou falar isso em outro momento com vocês. Então, de modo geral, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei essa informação. Mas vamos lá, só para deixar isso claro para vocês. Eu pego a fita métrica, eu esqueci de colocar uma fotinha aqui, mas nós vamos posicionar a posição ideal para colocar o paciente para avaliar a cirtometria, diferentemente lá da expansibilidade com manual, né, que eu faço com o paciente sentado ou o paciente de pé. Aqui na cirtometria, o ideal é a gente fazer uma
colocar o paciente em decúbito dorsal com elevação em torno de 45 graus de cabeceira, tá? É um posicionamento melhor para o diafragma dele, a gente consegue ter um melhor controle dos componentes tóraco-abdominais. Pega uma fita métrica simples, faça as marcações, prega axilar, linha mamária ou mamilar, apêndice tifoide e em torno da 12ª costela ou cicatriz umbilical. Vale dizer que não são todos os autores que consideram esse último ponto não, tá? Tem lugares, tem referências que faz só pegar essas 3 primeiras aqui, ó. Eu prefiro pegar as 4, tá? Porque eu gosto de ter uma informação geral da coisa, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui para carregar meu notebook, senão vocês vão ficar sem mim. Só um minuto. Continuando, então. Então, eu faço essa contagem nos 4 pontos, né? Pego a fita métrica, rodo ao redor do paciente, coloco lá o ponto, peço para ele soltar todo o ar, solto todo o ar, expiração máxima, solto todo o ar. Pego aquela marcação, olho lá quanto está dando para mim, anoto, expiração máxima. Agora puxe todo o ar, puxa todo o ar, anoto lá qual é o valor de referência. Eu repito em cada nível 3 vezes, então 3 ins máximas, 3 eis máximas, para prega axilar, para a linha mamária, para apêndice tifoide e para cicatriz umbilical. 3 para cada uma delas. Então, ins e eis, ins e eis, ins e eis, tá certo? Como é que vai funcionar aqui? A gente vai pegar, depois de fazer essas medidas, nós vamos realizar, eu vou pegar o melhor valor, ou seja, o maior valor de ins e o menor valor de eis. E vou diminuir a ins, vou subtrair a ins pela eis. Então, a resultante da ins pela eis, a gente chama de variação ou de mobilidade tóraco-abdominal, naquele nível. Então, por exemplo, qual o valor que a gente espera? Igual esse daqui, ó. 3 a 5 centímetros. Então, quando eu diminuir a ins da eis, ins menos eis, eu vou ter um resultado. Se o resultado for 3, 4, 5, tá normal. Mas se o resultado for 1,5, 1,2, 2,3, 2,6, significa dizer que a expansibilidade está reduzida naquele nível específico. Então, eu vou fazer isso para cada um dos níveis. Ins menos eis, ins menos eis, ins menos eis. E eu vou ver qual é o resultado. Lembrando que eu vou pegar a maior ins, não foram 3, né, para cada uma? Então, eu pego a maior ins da prega axilar e eu pego a menor eis da prega axilar. Por quê? Porque, como é que eu posso dizer? O valor expiratório, o melhor valor expiratório, significa dizer que você teve uma maior expiração, que você consiga ter maior mobilidade do tórax. Do mesmo jeito que a maior inspiração significa dizer que você teve maior eficiência do tórax. Então, uma inspiração profunda, uma expiração profunda. Então, ins é mais, eis é menos, tá? Então, eu escolho a maior ins e eu escolho a menor eis. Diminuo a ins pela eis e eu vou ter em centímetros qual é o valor da mobilidade para aquele nível específico. Se ficar entre 3 e 5, maravilha. Se ficar abaixo, tá ruim, tá? E aí eu vou ver em cada um dos níveis. Teste de enchimento capilar é simples, é para a gente ver como é que está a perfusão periférica. Então, a gente faz uma pressão distal. Pode ser na unha ou pode ser na polpa digital, tá? Se a pessoa, por exemplo, é uma mulher ou, enfim, uma pessoa que pinta as unhas, né? O que a gente faz? A gente não vai conseguir ver aqui pela unha dela. Então, eu inverto, pego a polpa digital e faço isso aqui. Uma compressão. Seguro por 5 segundos e solto. Eu vou observar como é o retorno da coloração rosácea na pontinha do dedo, seja membro superior ou membro inferior. E aí o que é que a gente diz? Se voltou rápido, é satisfatório. O quanto é satisfatório? Em torno de 5 segundos, 3 segundos, tá?
Se demorou mais do que 5 segundos, é lentificado. O que significa lentificado? Significa a perfusão periférica não é muito boa, não é muito adequada. Tá? Então, essa pessoa é aquela pessoa que pode ter aquela cianose periférica, por exemplo. Né? Então, é a maneira da gente avaliar a perfusão periférica do sujeito. Né? E também a gente consegue ter uma informação sobre hidratação do paciente, o que também é muito positivo. Se a gente apertar e não estiver voltando, estiver muito demorado, significa também que há uma baixa hidratação também nesse meu paciente. Exame das panturrilhas, ele é bem interessante, porque eu quero identificar se há o tal do sinal de bandeira. Vamos lá. Eu estou com as duas panturrilhinhas aqui, ó. Vejam que essa daqui está bem cheia e essa daqui tem a dobra. O que significa dizer essa dobra? Essa dobra é o que a gente chama de sinal de bandeira. Bandeira por quê? Como se aqui fosse o mastro e aqui fosse a bandeira, ela dobra, tá? E isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, certo? Por que isso é bom? Porque significa dizer que as panturrilhas estão móveis, têm mobilidade, elas não estão edemaciadas. E quando a gente fala edemaciada, a gente chama, na verdade, na vascular, a gente fala de empastada. Isso aqui é uma panturrilha empastada. Ela está... Pode não ser de edema, tá, gente? Pode ser de outras coisas. Pode ser tem uma condição chamada síndrome compartimental. Alguns pacientes, eles apresentam isso por questões vasculares, mas não é um edema exatamente. E aí é preciso abrir a panturrilha para liberar essa pressão que tem ali dentro no meio, na panturrilha, para poder liberar essa pressão, senão a pessoa pode perder até a perna, porque comprime vasos, enfim, uma coisa bem, bem angustiante. Mas por que é importante eu avaliar essas condições das panturrilhas? Para ver se o meu paciente, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, tem ou não um quadro de suspeito, né, de TVP, trombose venosa profunda. Professor, mas o que é que tem a ver TVP, trombose venosa profunda, com respiratório? Bastante, porque a trombose, ela sai daqui, entra na corrente sanguínea e ela para lá no pulmão e vai ter o tromboembolismo pulmonar. Então a gente precisa saber se a gente pode ou não mobilizar. Na verdade, isso aqui é importante para tudo nos nossos pacientes, principalmente paciente que está muito tempo acamado, que passou por cirurgia de grande porte, tá? Que fez uso de alguma medicação coagulativa, tá? Então eu preciso avaliar essa questão. Então, outro modo é pelo sinal de Romans. Como é que é o sinal de Romans? Bota a perna lá do paciente, né, retinha para você, e você faz uma dorsiflexão para lá, para dorsiflexão, né, no pé do paciente. Ele vai acusar dor aqui nas panturrilhas. Atenção, diferenciar se é encurtamento ou se há ou não encurtamento. Porque se for encurtamento, pode ser dor muscular, tá? Se não tem encurtamento, provavelmente esse é um dos sinais de TVP. Então, precisa ser investigado, ok? Eu acho que a gente acabou. E eu quero falar para vocês o seguinte. Foi bem longo, foi cansativo, eu já estou cansado aqui falando para vocês. Mas é importante que a gente chegue até esse ponto aqui e que vocês talvez entendam que eu coloquei aqui esse jogo de palavras, que a palavra que está aparecendo aqui em maior destaque é a palavra mais importante para o sucesso da decisão terapêutica, no caso da fisioterapia. E essa decisão, ela é baseada no paciente. Então, gente, a nossa avaliação, ela tem que ser uma avaliação pautada para o nosso paciente. A gente precisa ter isso em mente e precisa trabalhar para que seja feita e sensível para a realidade do paciente, para o contexto no qual ele vive, para a situação de condição de saúde dele, para a nossa condição também, né, óbvio, mas o sucesso do que você faz depende de como, nesse caso aqui da avaliação que você faz, depende do quanto você enxerga o seu paciente, tá? Então eu queria deixar esse recadinho para vocês, para que isso ficasse muito claro para vocês. E temos mais uma atividadezinha para a gente acabar. Aquele rapaz voltou de novo, mesma situação, bronquiectasia. O que eu quero de vocês? Eu quero que, considerando todas as etapas de avaliação fisioterapêutica, tudo que a gente fez até agora, tá? Eu quero que você desenvolvesse um perfil clínico do seu paciente.
Eu quero, gente, que vocês construam um caso clínico. Que vocês construam quem é essa pessoa, o que é que ela tem, quais são as características, quais são as respostas. Lembra que eu mostrei para vocês um caso na nossa segunda aula, que foi a aula do perfil clínico funcional? Eu mostrei para vocês um caso. Na primeira parte, primeira vez, eu mostrei algo parecido com isso, só mostrei um diagnóstico. E na segunda parte eu mostrei um quadro, baseando-se numa avaliação. E eu queria que vocês fizessem algo parecido com aquilo. Que vocês pudessem trazer aqui. E, obviamente, lá eu coloquei coisas que vocês ainda não viram. Eu não quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês se baseiem na aula de hoje, na semiologia. Quais são os sinais e sintomas esperados? Como é que vai ser o resultado do exame físico dele? Qual a expectativa que vocês têm para o exame físico dessa pessoa? Então, essa atividade, as 3 atividades ou os 3 desafios que eu passei para vocês, eles não precisam ser entregues para mim, não precisa ser passado nada para mim. Essas atividades, esses desafios, eles fazem parte da carga horária desse tema, tá? É parte do que a gente planejou para vocês. Como eu falei, a gente vai trabalhar muito com o caso clínico. Como a gente não tem prática, não vai ter a prática agora, eu preciso trazer algo de prático para vocês. Ainda que seja cognitivo, pensando. Mas eu preciso trazer algo prático para vocês. E essa foi uma maneira que eu pensei para trazer isso para vocês. Então, produzam isso, vão com calma, né? Como eu falei, cada desafio é bom antes de passar para a próxima aula que vocês resolvam um desafio. Então, agora vocês já tendo a ideia geral da coisa, agora fica talvez mais claro para vocês como vocês podem construir esse perfil do paciente. É bom que vocês criam um roteiro da avaliação e ao mesmo tempo já aplicam isso num caso hipotético, né? Então é importante vocês considerarem isso e que vocês possam construir isso. Quando é que provavelmente eu vou precisar dessas informações? Em breve. Eu não vou dizer quando, mas eu vou dizer que não quero que vocês me entreguem nada, mas em algum momento isso será solicitado, tá certo? E eu quero que vocês estejam com isso aí na ponta da língua, eu quero ver o que vocês têm para mim. E aí a gente vai conversar isso em outro momento, mas a princípio se organizem, se preparem, vão descobrindo, né? Vocês precisam ter autonomia para buscar as informações, tanto sobre bronquiectasia como sobre perfil e essas coisas. Vocês podem buscar outras referências, inclusive eu coloco essas referências aqui para vocês, que foi as que eu utilizei nessa apresentação. Eu também tenho para vocês um material que já está disponibilizado, que na verdade é o roteiro dessa aula, já está disponível para vocês na sala virtual, né? Então, vocês podem acessá-los, esse conteúdo. Eu vou ver se eu acho alguns vídeos, algumas coisas para a gente mandar para vocês também, tá bom? Mas a princípio é isso. Então, agradeço, todos cansados de uma odisseia de vídeos. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Só uma coisa que eu esqueci aqui, ó, para vocês. De repente dar um up, uma energia. Lembrar que a gente precisa ter paciência e perseverança e que elas têm um efeito mágico de fazer as dificuldades aparecerem e os obstáculos subirem. Parece mágica, mas é importante que a gente seja persistente e que tenha paciência, porque o tempo, ele de fato ele faz uma diferença gigantesca em nossas vidas. Então fiquem com essa mensagem e agora eu me despeço de vez. Um abraço, tchau, tchau, gente.